Para o brinco em crochê de hoje, você vai precisar dessas cores. Eu estou utilizando fio Encor, uma agulha para crochê de 1 milímetro, tesoura e alicate, e os demais materiais vão estar aqui no vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar na área de comentários e bora começar! Vamos começar fazendo o nó corrediço. Na sequência, vamos trabalhar 12 correntes. Agora, pulo a primeira corrente, na próxima introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Na próxima corrente, faço um ponto baixo. Na corrente seguinte, também faço um ponto baixo. Laço. Na próxima corrente, introduzo a agulha, laço lá atrás, fico com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. Agora, vamos fazer 5 pontos médios no total. Então, venho aqui na próxima corrente, faço mais um ponto médio, meu segundo, na correntinha seguinte, meu terceiro ponto médio, quarto ponto médio, aqui nesta corrente, e o quinto. Sempre laçando, introduzo na agulha e tiro as 3 alças de uma vez. Na sequência, faço 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Primeiro ponto baixo, na próxima corrente, segundo ponto baixo. Na última correntinha, vamos introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e viro o trabalho. E para esta segunda carreira, vamos introduzir a agulha, pegando apenas a alça de trás de cada um dos pontos, tá? Então, nós vamos introduzir a agulha na alcinha de trás dos pontos. Vamos iniciar pulando a correntinha que fizemos. Então, aqui no próximo ponto, introduzo a agulha na alça de trás e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Na sequência, vou fazer 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base, só que pegando apenas a alça de trás do ponto, em BLO. Então, fiz o meu primeiro ponto baixo, venho na alça seguinte de trás e faço o meu segundo ponto baixo. Para prosseguir, vamos fazer 5 pontos médios, sendo um ponto médio para cada ponto da base, pegando apenas a alça de trás. Primeiro ponto médio. Segundo ponto médio. Terceiro ponto médio. Quarto ponto médio. Na próxima corrente, quinto e último ponto médio. Para prosseguir, venho aqui no próximo ponto, pego a alça de trás, faço um ponto baixo.
No próximo ponto, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. E no último ponto, pegando apenas a alça de trás, faço um ponto baixíssimo. E vamos seguir desta forma até a 18ª carreira. Sempre iniciando com uma corrente, viro o trabalho e sigo a sequência exatamente como nas demais carreiras, tá? Ao finalizar todas as carreiras, vai ficar dessa forma e vai ficar com 9 gominhos, tá? No total, que vai dar exatamente 18 carreiras. Na sequência, nós vamos fazer a união da peça, então você vai dobrar ela ao meio. E aqui nós vamos pegar as alças de trás de todos os pontos médios, introduzir a agulha, então, na primeira carreira e na alça de trás do ponto médio e faço aqui um ponto baixíssimo. Então, nós vamos prosseguir sempre dessa forma, pegando a corrente e a alça de trás do ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo até fechar totalmente a peça, tá? Serão 11 pontos baixíssimos. Aqui no finalzinho, faço uma corrente, corto deixando uma sobra de fio considerável para fazer a costura. Agora, vou virar a minha peça para o lado contrário. E vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos fechar as duas partes, então inicio fazendo nó com as duas sobras de fio
Coloco numa agulha de costura a sobra maior e passo para dentro da peça, com auxílio da agulha de crochê, a sobra menor. Agora, pegando apenas uma alcinha do ponto, eu vou passar a minha agulha sempre no mesmo sentido, dessa forma. Não precisa ser em todas as carreiras, tá? O importante é passar em apenas uma alcinha aqui da extremidade da peça. Então, vou passando por todas as alças que estão aparentes. Depois, fecho completamente a minha peça. Para finalizar, dou um nozinho de acabamento. Passo a minha agulha aqui por dentro do espacinho. Trago aqui para a outra extremidade. Coloco a sobrinha de fio novamente para dentro da peça. E aqui eu vou fazer um nozinho na parte de cima, para não ficar repuxado, tá? Então, faço o nozinho. Aqui eu vou colocar um pouco de fibra sintética, mas você pode também usar pedacinhos de fio, do mesmo fio que você está trabalhando a peça, tá? Após colocar a fibra, nós vamos fazer o fechamento aqui da parte de cima, exatamente como fizemos lá na primeira parte, tá? Para fazer o fechamento da primeira parte. Então, vou passando a minha agulha por todas as alças de fora dos pontos, tá? E vou fechando completamente a minha peça. No finalzinho, após fechar bem, eu faço um nó de acabamento. E vou passar aqui essa sobra de fio para dentro da peça. Com o fio na cor marrom, eu vou iniciar fazendo o anel mágico. Na sequência, eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Agora, dentro do anel mágico, vamos fazer 2 pontos baixos, uma corrente. Vou repetir 2 pontos baixos, uma corrente por 4 vezes no total. 2 pontos baixos, uma corrente, novamente. Faço mais 2 pontos baixos, uma corrente, essa é a terceira repetição, 2 pontos baixos, uma correntinha, 4 repetições. Agora, dentro do anel mágico, faço um ponto baixo apenas, fecho completamente, deixando apenas um espaço bem pequeno aqui no anel mágico. Na sequência, fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. No primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, corto o meu fio e faço acabamento com agulha de crochê. Ainda com o fio marrom, eu fiz aqui um cordão com 5 correntes, deixei uma pequena sobra nas 2 extremidades, e essas sobras de fio eu vou passar aqui por dentro desta peça que acabamos de fazer. Então, com o auxílio da agulha de crochê, vou introduzir aqui
na parte avessa da peça e vou puxar as 2 sobras de fio por dentro do anel mágico. Na sequência, eu vou fechar bem meu anel mágico e fazer um nozinho de acabamento em cada uma das sobras de fio. Agora, com o fio na cor verde, eu vou iniciar fazendo o anel mágico. Na sequência, laço e faço aqui dentro do anel mágico um ponto alto. Feito esse ponto alto, faço uma corrente. Vou introduzir minha agulha pegando as 2 alças de cima aqui do ponto e faço um ponto baixíssimo, finalizando um ponto picô de uma corrente. Sigo fazendo 2 correntinhas. Dentro do anel mágico, faço um ponto baixíssimo. Na sequência, fazemos 2 correntes. Dentro do anel mágico, faço um ponto alto. Faço uma corrente, novamente pego as 2 alças do topo do ponto alto e faço um ponto baixíssimo, finalizando o ponto picô. Na sequência, faço 2 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Agora faço 3 correntinhas. Uma, 2, 3. Laço minha agulha por 2 vezes dentro do anel mágico, dou a laçada lá atrás e vou tirar de 2 em 2 alças, fazendo um ponto alto duplo. Laço a minha agulha por 2 vezes dentro do anel mágico, trabalho novamente um ponto alto duplo, laçando e tirando de 2 em 2 alças. Faço uma corrente e um ponto picô, pegando as 2 alças de cima do ponto e fazendo um ponto baixíssimo. Laço por 2 vezes dentro do anel mágico, faço novamente um ponto alto duplo. Na sequência, vamos fazer 3 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Vamos fazer 2 correntes, um ponto alto dentro do anel mágico, um ponto picô de uma corrente, sempre pegando as 2 alças de cima do ponto. Na sequência, faço 2 correntinhas, um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Faço 2 correntes, um ponto alto dentro do anel mágico e um ponto picô de uma corrente. Na sequência, faço uma corrente e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico.
Agora, fecho totalmente o anel mágico. Na sequência, nós vamos fazer o cabo da folha. Então, vou cortar meu fio deixando uma pequena sobra. Introduzo a agulha na alça que estava na alcinha que estava a agulha. Na sequência, pego a sobra de fio menor, passo por cima da agulha, laço o outro fio e passo por dentro das duas alças. Laço novamente a sobra menor por cima da agulha e laço passando por dentro das duas alças. Vou repetir esse procedimento por 4 vezes no total. Essa é a terceira repetição. Laço, passo por cima da agulha, laço, passo por dentro das duas alcinhas, finalizando o quarto ponto. Vou deixar essa sobrinha de fio para a colocação na peça. Agora, com o fio mesclado verde, mas pode ser uma cor da sua preferência, eu fiz 20 correntinhas e aqui no finalzinho eu vou cortar e fazer um acabamento com cola para tecido, cola pano. Então, vou passar aqui na parte avessa das correntes e vou colar essa sobrinha de fio aqui. A outra sobra de fio você pode deixar para colocação na peça, tá? Então, colei esta sobrinha. Agora, eu vou pegar uma agulha de tapeceiro, pode ser agulha de costura também. Você vai enrolar as correntes neste objeto, vai passar um pouco de cola por toda a superfície das correntes, enrolando-as no seu objeto, tá? E você vai fazer 2 peças iguais. Agora é a hora de colar todas as partes, então eu vou iniciar com essa parte do cabo enroladinho, depois eu vou colocar a folha, então vou cortando aqui para ficar melhor no acabamento, então passo um pouco de cola, vou colar aqui a minha folhinha. Na outra peça, você vai fazer o inverso, tá? Então, agora é só colar a parte marrom aqui, cobrindo essas partes menores. Na sequência, pessoal, eu vou abrir aqui o meu anzol e vou colocar o brinco dentro das correntes. E este é o resultado do nosso brinco em crochê de hoje, essa abóbora super fofa. Eu espero que você tenha gostado do tutorial. Esse é um ótimo presente para o outono e também Dia das Bruxas ou Halloween. Muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima!